pessoal, voltamos, mais um bloco, crimes contra o patrimônio, vamos retomar no furto. Parágrafo 4º, furto qualificado. O que diz o parágrafo 4º? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, características gerais do furto qualificado. Há uma dobra da pena. Se vocês pegarem o furto simples por furto qualificado, vocês vão perceber que é uma dobra da pena. Logo, não caberão os benefícios do furto simples. Aqueles benefícios que nós tratamos na aula passada não irão caber para o furto qualificado. Questão importante. É possível furto privilegiado e qualificado? Privilegiado, que vimos na aula passada, quando é de pequeno valor a coisa e quando a gente é primário, a redução que o juiz pode fazer pode também ser feita no furto qualificado. Existe um denominado furto híbrido. Depois de muita divergência, o STJ pacificou o entendimento na súmula 511, dizendo que sim, que é possível o denominado furto híbrido. O que diz a súmula? É possível o reconhecimento do privilégio do parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. O que então o STJ entendeu? Pode aplicar o privilégio no furto qualificado, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Só duas não são de ordem objetiva. Quais são? Abuso de confiança e fraude. Todas as outras são de ordem objetiva, comunicam-se aos agentes e podem sim, então, configurar o furto qualificado. Bom, então a pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração à coisa. Pessoal, o que é o obstáculo? Aquilo que impede que o agente, que o infrator chegue na coisa que ele quer subtrair. É um obstáculo. O que é a destruição desse obstáculo? É um dano total. E o que é o rompimento do obstáculo? É o dano parcial. Então, qualifica o furto quando tiver uma destruição ou rompimento de obstáculo à subtração à coisa. Essa circunstância é de natureza objetiva. Repito para vocês. Natureza objetiva, o que acontece? Todos os autores irão responder pelo furto qualificado, comunicam-se aos autores. Essa circunstância, ela deixa vestígios, o inciso 1 deixa vestígios, logo requer laudo pericial para ser comprovado. E a questão mais importante dessa qualificadora, o obstáculo externo do obstáculo inerente. Pessoal, pensem o seguinte, vocês querem furtar um iPhone que está dentro do carro. O que vocês fazem? Vocês vão lá, quebram o vidro, furtam o iPhone. Ok, rompeu o obstáculo e subtraiu a coisa. Mas se vocês querem furtar o próprio carro, se vocês quebram o vidro para furtar o próprio carro, ou seja, rompimento do obstáculo inerente à coisa, configura-se o furto qualificado? Apesar de todas as divergências, o entendimento majoritário é de que não se aplica a qualificadora para o obstáculo inerente. Há argumentos contrários, até pelo princípio da proporcionalidade, mas a tese mais segura para fins de prova é que a qualificadora não é aplicada quando ocorrer o rompimento ou a destruição de um obstáculo inerente à coisa. Então vamos seguir. Segunda qualificadora, com abuso de confiança mediante fraude, escalado ou destreza. Vamos ver uma a uma. Primeira está aqui, ó, abuso de confiança. O que é esse abuso de confiança? O agente tem uma condição especial depositada nele. A pessoa confia, a vítima confia naquele agente, tá? E justamente por essa confiança é que é um crime próprio. Só pode ser praticado por aquele que detém essa confiança. Falando-se em abuso de confiança, por si só já se percebe que é o quê? Uma circunstância subjetiva. Se é uma circunstância subjetiva, não se comunica aos coautores ou partícipes. E também é importante, se é uma circunstância subjetiva, não cabe no furto híbrido.
Por quê? Porque a súmula disse que para ter furto híbrido, as circunstâncias têm que ser objetivas. Pessoal, o que é famulato? Pode vir o termo famulato na prova. O que é? É um empregado que vai lá e subtrai bens do seu patrão. Chama-se furto com abuso de confiança, denominado famulato. E é muito importante para a configuração desse furto qualificado que o agente pratique esse crime abusando dessa confiança. Vou dar um exemplo para vocês. O patrão deixa a chave de casa para que o empregado cuide da casa no final de semana. O empregado na casa vai e furta um dos veículos do patrão que ficou na rua. Vai incidir essa qualificadora? Não vai incidir, porque ele não se valeu do abuso de confiança. A chave que foi entregue para ele cuidar da casa, não interferiu em nada no furto que ele cometeu do carro que estava do lado de fora. Então, para a configuração do furto qualificado por abuso de confiança, é necessário que o agente pratique o furto e abuse dessa confiança depositada nele. Mediante fraude, é o segundo aqui, ó. O que é a fraude? Fraude é um artifício, um ardil que diminui a vigilância da vítima. Configura, então, um furto qualificado quando o agente distrai a vítima, usa algum artifício para poder subtrair o bem dela. É como se eu estou ali, uso meu cachorro para fazer assim, a vítima se distrair, para tirar a vigilância dela e furta alguma coisa. Então, é furto qualificado mediante fraude. O que é importante vocês saberem aqui? Qual a diferença do furto mediante fraude pro estelionato? Pessoal, no furto mediante fraude, há uma subtração contra a vontade da vítima, tá? Já no estelionato, a fraude ela é uma elementar do delito. E outra, a vítima entrega o bem. Mesmo que por engano, a vítima entrega. Então, no furto mediante fraude, o agente vai subtrair contra a vontade da vítima. Agora, no estelionato, a fraude faz parte do delito, é uma elementar do delito. E o que acontece? A vítima é induzida ali no engano e ela mesma entrega o bem. O famoso golpe do test drive. Imagine a seguinte situação. Eu chego lá numa concessionária com documentos falsos e peço para fazer um test drive. A concessionária me entrega o carro. Eu saio com o carro e nunca mais devolvo o veículo para a concessionária. Que crime é? Pessoal, STJ entende que furto mediante fraude. Vamos ser bem claros aqui. Na verdade, é um estelionato. É porque a concessionária entregou por engano, mas por questões de política criminal, o STJ já definiu que o golpe do test drive é furto mediante fraude. Por quê? Lobby das seguradoras. Se não fosse furto mediante fraude, as seguradoras não iriam pagar aquele veículo. Então, o STJ pacificou o entendimento de que é furto mediante fraude e não é um estelionato. Seguindo, então, vamos para escalada. Pessoal, quando a gente lê escalada, a gente pensa em escada, em subir, mas esse pensamento é equivocado, porque a escalada é qualquer via normal que o agente utilize para entrar ou sair daquele local em que vai ocorrer a subtração. Até eu fiz questão de colocar ali, pode ser por baixo, pode ser um túnel. Um túnel vai configurar o furto qualificado por escalada. E se o muro for baixo? Vai depender. O muro, para mim, que sou baixinha, pode ser razoavelmente ali, mais ou menos não tão alto, que vai configurar o furto qualificado pela escalada. Porém, para outras pessoas mais altas, aquele muro não demanda esforço em comum. Não tendo esforço em comum, não é furto qualificado pela escalada. Então, na verdade, vai ser muito uma análise do caso a caso. Quando ocorre a tentativa do furto qualificado pela escalada? Para configurar a tentativa, a escalada tem que ter sido iniciada. Pensem no agente que está ali tentando subir o muro para furtar. Ok, tentativa de furto qualificado pela escalada.
mas tem que iniciar aquela escalada. Porque se não iniciar, não tem como o direito penal punir. A gente já sabe, já vimos em outras aulas, que o direito penal não alcança a cogitação e não incrimina os atos preparatórios. Então, tem que ter o início dos atos executórios, tem que ter o início daquela escalada para configurar a tentativa. Destreza. O que é a destreza? É uma habilidade, é a habilidade diferenciada do agente. Ele tem tanta destreza que a vítima não percebe que está sendo furtada. Estou parada num corredor de ônibus, chega alguém do lado, tira a carteira e a vítima nem percebeu. Configurou o furto qualificado pela destreza. E aí eu pergunto, é possível a tentativa? Depende. Porque se a vítima percebeu que está sendo furtada, o agente não tinha destreza. Então não há a tentativa de furto qualificado pela destreza. Porém, se um terceiro percebe que a vítima foi furtada sem que ela percebesse, aí sim, aí é possível a tentativa. Porque a vítima não percebeu, quem percebeu foi o terceiro. Se o terceiro percebeu essa destreza e chamou a polícia, enfim, aí pode ser configurada a destreza para qualificar o furto. Terceiro inciso, com emprego de chave falsa. O que é a chave falsa? É qualquer instrumento que funcione no lugar da chave verdadeira. E assim, ó, é muito importante que vocês lembrem, ó, não precisa ter a forma de chave. Pode ser uma chave micha, por exemplo. Basta que ela simule a chave verdadeira. Se o chaveiro, por exemplo, vai lá e fabrica uma cópia, vai configurar. É uma chave falsa. Agora, se o agente subtrai a chave verdadeira e utiliza a chave verdadeira, aí não é. Por quê? Porque o que diz o inciso? Chave falsa. A chave verdadeira não pode qualificar. E também já está pacificado, para que vocês saibam, jurisprudência, que a ligação direta, aquela que é feita no veículo, não configura uma qualificadora de chave falsa. Próxima qualificadora, inciso 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Primeira pergunta, essas 2 ou mais pessoas precisam ser autores ou pode ser autor e partícipe? O inciso não diferenciou. O que o inciso falou? Concurso de 2 ou mais pessoas. O concurso envolve tanto os coautores como os partícipes. Pode ser os 2, não precisa necessariamente estar realizando o núcleo do tipo, subtraindo. Pode estar vigiando a porta enquanto realiza a subtração. Vai ser furto qualificado pelo concurso de pessoas. E se uma dessas pessoas for menor de idade? Tem o maior e o menor. Esse maior vai responder pelo furto qualificado? Vai responder pelo furto qualificado, pelo concurso de pessoas e ainda pelo 244B do ECA, que é aquela corrupção de menores. E o menor aí vai responder na infância por ato infracional análogo ao furto qualificado. Aí, pessoal, súmula 442 do STJ. Súmula, tem que saber, súmula cai em prova. Súmula 442, o que diz? É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. O que acontece? No roubo, vocês vão ver posteriormente, o concurso é uma majorante. E aqui no furto, qualifica. Aí, o que muitos advogados começaram a dizer? Não, peraí, é injusto. A gente quer, então, que aplique a majorante do roubo, para que a pena fique mais branda. O STJ veio e disse que não. Ó, não é possível a majorante do roubo. Súmula 442. É furto qualificado e não majorante. Mais um furto qualificado. Pessoal, por questões de didática, eu juntei o parágrafo 4A com o 7º. Por quê? Uma vai falar de furto com emprego de explosivo e a outra vai falar do furto de explosivos. Então, é mais fácil ler as 2 coisas juntas para que a gente memorize. Parágrafo 4A. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, crime patrimonial, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Foi introduzido em 2018 porque
havia muito furto com explosivo. Sabe aqueles furtos em caixa eletrônico? Aquilo ocorria bastante. Aí o que o legislador fez? Então vamos recrudescer a pena. Em 2018, pela Lei 13.654, trouxe então essa qualificadora. Cuidem, o que o 7 diz? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Parágrafo 4A. Furto com emprego de explosivo ou artefato análogo. Parágrafo 7. Furto dos explosivos. Certo? Importante. O 4 é hediondo, ou seja, o furto com explosivo, foi lá e furtou um caixa eletrônico com explosivo, hediondo. O 7º não é hediondo. Parágrafo 5º. Ainda estamos nas qualificadoras. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para exterior. Muito semelhante ao que já vimos anteriormente no transporte. É uma qualificadora de resultado, então precisa ser transportado, é necessário que seja transportado para a configuração do crime. E se não for transportado, se não ocorrer esse transporte, não é qualificadora, vai para o furto simples. E aí eu coloquei ali uma crítica, que muitos doutrinadores criticam esse artigo, porque nós estamos nos crimes contra o patrimônio. E cadê a pena de multa? 3 a 8 anos, não tem a pena de multa. Vamos continuar. Furto qualificado, parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Pessoal, aqui esse parágrafo está protegendo o animal doméstico. Se o animal for selvagem, é um crime ambiental. Pensem num animal doméstico para fins de furto qualificado. E mais uma coisa, olha, é um animal doméstico, um semovente domesticável de produção. Por quê? Se não for um de produção, é um furto simples. Furtar o meu gato é um furto simples. Agora, se for de produção é aqueles que geram retorno econômico, é um furto qualificado. Por exemplo, de produção, galinhas. As galinhas geram retorno econômico com os ovos. A vaca com leite. Então, vocês têm que pensar nos de produção para configurar a qualificadora. Observe, o artigo é bem claro. Subtração de semovente domesticável de produção, ou seja, aqueles que geram retorno econômico. O abigeato é o caso clássico do furto qualificado. Porque o que é o abigeato? É quando tu furta pro abate. Isso é muito comum nas zonas rurais. Vai lá e furta o gado, furta a galinha, é o furto de animais para abate. O abigeato é muito comum. E olha o que fala, vai configurar o furto qualificado, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. O que seria esse abatido ou dividido? O abate, quando tu vai lá e mata o animal e subtrai, né? E o dividido? Pensem num boi, tá? A pessoa que está furtando, subtraindo aquele boi, não consegue carregar. O que ela faz? Divide o boi no local da subtração. Para quê? Para poder transportá-lo. Então, foi lá, furtar um boi, dividir para poder carregar. O que acontece? Foi dividido em partes no local da subtração. Furto qualificado. E aí, alguns vão dizer, aplica-se ou não o princípio da insignificância? A depender do caso concreto, sim. Vou lá e furto uma galinha domesticável de produção, mas é apenas uma galinha. Então, o STJ já decidiu que aplica-se no furto qualificado o princípio da insignificância. 4B, ainda no furto qualificado. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, aqui não esqueceram,
Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança, ou utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Pessoal, furto mediante fraude, mas cometido por dispositivo eletrônico ou informático. Basicamente isso. Reclusão, 4 a 8 anos. Então é um crime mais grave, não é de 2 a 8, é de 4 a 8. É uma novatio legis impejus. Desculpa, perdão. Por quê? Porque ela está agravando a situação do réu. Se agrava a situação do réu, não pode retroagir. Não pode retroagir aos fatos cometidos antes de 2021. É um delito bem comum. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém vai lá, entra na conta do senhorzinho, que normalmente essas contas são as mais fáceis de serem acessadas, e transfere os valores para sua própria conta. Houve um furto qualificado mediante fraude e por meio de dispositivo eletrônico ou informático, tá? Então, ó, a subtração. Ah, e outra questão. E se viola a senha? Também configura o furto mediante fraude utilizando-se de dispositivo eletrônico ou informático. O tipo fala por qualquer outro meio fraudulento ou análogo. O legislador sabe que esses criminosos são bem criativos, então já deixou bem ampla a hipótese, qualquer outro meio fraudulento análogo. Furto qualificado, parágrafo 4º-C. A pena do parágrafo 4º-B, o que a gente acabou de ver, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. E aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Pessoal, são causas de aumento para o 4B, sem maiores comentários. O inciso primeiro está aumentando pelo risco à soberania. Então, está utilizando um servidor que é mantido fora do território nacional. Vai aumentar a pena. E também aumenta a pena se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. O Código Penal não adota a responsabilidade objetiva. Logo, é necessário que o agente saiba que está praticando um crime contra idoso ou vulnerável. Eu vou lá e entro numa conta de João, mas eu não sei que o João tem 60 anos, não vai incidir o aumento. É necessário que o agente saiba dessa circunstância. E observem que o tipo fala, considerada a relevância do resultado gravoso. Quem que vai considerar isso? O juiz. O juiz vai fazer ali, qual vai ser o aumento? Vai ser de 1/3 ou 2/3? Vai ser 1/3 ou o dobro? O juiz vai ver, conforme a relevância do resultado gravoso, qual o quanto do aumento. Furto de coisa comum. O artigo 156 do Código Penal traz o furto de coisa comum. O que diz o artigo? Subtrair o condômino, o coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Pessoal, pela pena mínima de 6 meses, é um crime de menor potencial ofensivo, tramita lá nos juizados. É um crime próprio, vejam, condômino, coerdeiro, sócio. É um crime que vai ser cometido pelo condômino, coerdeiro ou sócio. Vai ser realizado por aquele que tem aquele bem em comum, olha, a coisa comum. E o parágrafo 1º ainda diz, somente se procede mediante representação. Necessita da representação, ou seja, não é uma ação pública incondicionada, é condicionada à representação. E o mais importante, parágrafo 2º, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Pessoal, furto de coisa comum pode ser de coisa fungível ou infungível. Por quê? Porque o parágrafo 1º e o caput não traz essa distinção. Então, o que diz o artigo 156? Não traz distinção, pode ser um furto de coisa comum, fungível ou infungível. Mas, se for fungível, não vai ser punível se a cota não exceder
a que o agente tem direito. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A, B e C são herdeiros, tá? E aquele inventário tem 90 mil. Tem 90 mil em patrimônios lá, tem 90 mil. Venderam-se o patrimônio, então ficou em conta lá do inventário 90 mil reais. E tem o herdeiro A, B e C. Aí o A pensa, não, eu não quero que fique aqui para todos nós. Não quero esses 90 mil. Eu vou lá e eu acho que eu tenho direito a 30 mil. Eu vou lá e subtraio do C 30 mil. Ah, não, quero falar melhor essa parte. Então apaga aí. Apaga o... Era nesse slide aí que tu voltou, né? Quero falar um negócio. Não, voltei aqui, ó. Nesse aqui que eu voltei. Tá, então não precisa apagar. Ah, tu quer voltar tudo daí? Não, não precisa. Tá, então volta naquele ali. Do que tu quer falar melhor. Esse aqui, quero falar melhor uma coisa. E o que diz o parágrafo 2º? Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Pessoal, furto de coisa comum do artigo 156, caput, pode ser de coisa fungível ou infungível. Mas o que diz o parágrafo 2º? Que se a coisa for fungível e o valor não exceder a cota à parte que aquele agente tem direito, não é punível. Professora, não entendi. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A, B e C são herdeiros, tá? E o inventário tem 90 mil reais. E o A vai lá e fala assim, não, eu vou pegar esses 30 mil, tá tudo em poder do C, o seu inventariante. E aí o A fala, não, eu vou lá pegar os 30 mil do C, eu tenho direito a esses 30 mil e subtrai esses 30 mil. Tem crime? Não tem crime. Por quê? Porque não excede a cota que tem direito o agente. Próximo bloco, iniciamos o roubo.